Bom, pessoal, vamos agora avançar na nossa aula, tá? Sobre tronco de pirâmide, tá? Vamos ver agora a parte de razões de semelhança, né? Por que eu estou falando de razões de semelhança? Aqui na página 6 da apostila de vocês tem algumas razões de semelhança ali, que eu gostaria de dar uma passada ali para a gente poder dar uma entendida um pouco melhor sobre o assunto, né? O que acontece? Você tem uma pirâmide, tá? Você tem uma pirâmide. Quando você dá um corte naquela pirâmide, você tem uma pirâmide grande, você fazendo um corte transversal paralelamente à base, você vai originar mais duas novas pirâmides, certo? Uma menorzinha e você tem uma outra maior. E embaixo, aquela parte que você tirou de cima, fica sendo o tronco da pirâmide, certo? O que acontece? Olha só, pessoal, você tem uma pirâmide grande, ó, uma pirâmide grandona. Aí você pega uma faca, alguma coisa com um instrumento, dá um corte aqui nessa pirâmide grandona aqui, ó, um corte transversal. Pum! O que acontece? Você vai originar uma pirâmide pequenininha, ó, essa aqui, e você tinha uma grandona, a pirâmide grandona. Você tinha essa pirâmide aqui grande, ó, essa pirâmide aqui. Você tinha essa aqui, tá? Quando você cortou ela, você originou uma outra pequenininha. Você passou a ter, tinha uma pirâmide grande, quando você cortou, você vai ter a pirâmide pequenininha e o que sobrou aqui embaixo, aqui, ó, ficou sendo o quê? O tronco da pirâmide, porque era a pirâmide inteira, você tirou essa aqui, ó, ficou só com a parte de baixo, ficou somente com isso aqui, gente, ó, tá? Ficou somente com isso aqui, só com o tronco da pirâmide, tá bom? Você tirou a parte de cima, tá ok? Você cortou a parte de cima, então ficou somente com o tronco da pirâmide, tá? Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês é a razão de semelhança entre a pirâmide grandona e a nova pirâmide pequenininha. O tronco eu já conversei com vocês na semana passada, né? Até passei algumas informações, eu utilizei uma plotagem, né? Pelo meu notebook, desculpa, quero me desculpar se não ficou muito boa, mas tentei fazer um pouco melhor, tentar inovar, então utilizei pelo meu notebook aquela plotagem, tá? Um sistema que eu tinha tentado adaptar no meu notebook, que o meu notebook não aceitou muito bem o programa, mas eu acho que ficou bom na aula passada o assunto tronco da pirâmide, tá? O que acontece? Você tinha uma pirâmide maior, que é essa aqui, você cortou ela, seccionou, pum, virou uma pirâmide menor. As duas pirâmides, né, de altura 1, que é essa grandona, e altura 2, a pequenininha, são sólidos semelhantes. Por que são sólidos semelhantes? Pois as áreas das suas bases, né, as áreas da base, são paralelas. A área da base maior, a área da base menor são o quê? Paralelas, ó, paralelas. E o ângulo formado entre a área lateral e a área da base, ó, a área da base e a área lateral. A área da base e a área lateral são congruentes, tá? Entendeu? Eles são o quê? São iguais, ó. O ângulo formado entre a área lateral e a área da base, tanto na base menor quanto na base maior, né, são congruentes, são o quê? São iguais, tá? Tá bom? Vamos chamar de A1 a área da pirâmide maior, como Bzão, certo? E A2 a área da pirâmide menor, como Bzinho, tá bom? Tá? O que acontece? L grandão, L1, a área da base da pirâmide maior. E o L2, a área da base da pirâmide menor. Tá? Vamos ver agora algumas razões. Se eu tenho a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide maior, assim, consequentemente, a área da pirâmide menor estará para a área da pirâmide maior. Logo, a área da base da pirâmide menor estará para a área da pirâmide da base da área da pirâmide maior, a área da base da pirâmide maior. Tudo isso aqui, gente, quando a gente sempre trabalha com impares, né? Altura ou base, área, altura ou área, ou altura ou lado, ou área ou lado, aresta no caso, né? Aresta. Então, eu trabalho sempre em pares. Vai gerar sempre quem? Uma constante. Que essa constante aqui é minha razão de semelhança, tá? Se eu estiver trabalhando só com a altura e a área da pirâmide, só com esse H2 sobre H1, a aresta 2, a área da pirâmide menor sobre a aresta da pirâmide menor. Maior, vai ter aqui, vou achar uma constante K, certo? Ó, esconde esse aqui, esconde a área da base. Vou esconder aqui, ó. Escondi, fiquei só com quem? Com H, H2, H1,
A2 e A1, vai me dar uma constante. Se eu tirar a altura, trabalhar somente com a aresta e a área, vai me dar aqui, vai me dar também uma constante, tá bom? Então é sempre assim, tá? Você sempre terá uma constante que é a razão de semelhança, tá? Aqui, pus aqui embaixo, ó, a razão entre as áreas das bases. Bom, você tem que é a base menor, né? E a base maior. A razão dela vai ser sempre quem? Essa constante, que é um número, tá? Elevado ao quadrado, tá bom? Agora, se você pegar, olha só, você sabe que esse K ele pode ser a razão entre as alturas, a razão entre as arestas da base, pode ser a área, esse K é uma constante. Se eu pegar esse K e substituir pela altura, tá? Pelas alturas, ó, botar a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide menor, aqui dentro vai me gerar o quê? Isso aqui, ó, base da pirâmide menor e base da pirâmide maior, é igual a quem? Eu estou trocando esse K pelas alturas, porque a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior é elevado a quem? Ao quadrado, tá bom? Tá? Eu troquei esse K daqui pelas alturas, para te mostrar se fosse uma relação entre as bases relacionado com a altura, tá bom? Aqui, ó, se fosse relacionado à área lateral, eu sei que a área lateral da minha pirâmide, a L maiúscula, é da pirâmide maior. E da pirâmide menor vai ser a L minúscula. A razão de proporção entre elas, entre a pirâmide menor e a pirâmide maior, vai ser K elevado ao quadrado. Tá? Por que ao quadrado? Porque é a área. A área é dado em quadrado. E se eu trocar esse K aqui pela altura, né? Só botar aqui dentro, vai ficar como? Vai ficar a área lateral da pirâmide menor, a área lateral da pirâmide maior, que é igual à altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior elevado ao quadrado, porque é área, tá, gente? Porque é área, tá? Mesma coisa acontece com a área total da pirâmide menor sobre a área total da pirâmide maior, tá? A área total da pirâmide menor, que é esse A com T minúsculo, sobre a área total da pirâmide menor com A com T maiúsculo, vai ser o quê? A área total da pirâmide menor, AT2, sobre AT1 é igual a K, a minha constante, tá? Elevado ao quadrado. Você percebe, então, que toda qualquer razão, ela vai te originar o quê? Uma constante, um valor, tá? E por ser área, vai ser sempre quem? Ao quadrado. Aí você fala, mas professor, eu não assim, o K? Não. Você tem que ter em mente que lá no problema, ou quando vai surgir, eles vão te falar, assim, a altura da pirâmide, ou estão seccionando uma pirâmide de altura 10. Se eu seccionar ali no meio, vai ter o quê? Vai ser a metade. A pirâmide menorzinha vai ter a altura 5. Né? Por exemplo, se essa altura, se essa pirâmide aqui tivesse 10 metros, se eu cortasse ela aqui, né, digamos, por exemplo, se eu cortasse aqui ao meio, quanto valeria essa altura dessa pirâmide menor? 5. Viu? Eu teria a altura da pirâmide maior 10, cortando aqui ao meio, a pirâmide menor valeria quanto? 5 de altura. Tá? Então é assim que apresenta o problema. Tá? Então ele quer a razão de semelhança. Muitas vezes você não vai, o problema vai te dar um cálculo e no final vai te pedir a razão de semelhança. Você tem que ter em mente isso aqui, pelo menos entender, porque você não precisa decorar. É preciso que você entenda as razões de semelhança das figuras planas, tá? Essa razão de semelhança não é somente para a pirâmide, serve para qualquer tipo de figura plana, seja um hexágono grandão, um hexágono menor, seja um quadrado maior, um quadrado menor. São as razões de semelhança, tá, pessoal? Aí vindo para cá, ó, você consequentemente você já sabe que a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior vai te dar o quê? Vai dar uma constante, um valor. E a base, perdão, e a base da pirâmide maior, por a área da base da pirâmide menor sobre a área da base da pirâmide maior, vai te dar também o quê? Um K, uma constante elevado ao quadrado. Logo, você saberá que o volume da pirâmide menor sobre da pirâmide maior vai ser o quê? Vai ser K elevado ao cubo. Aí agora é o cubo, tá? O volume entre as pirâmides vai te dar uma constante elevada ao cubo. Por quê? Porque volume é dado, a unidade de volume é cubo, tá? E de metros quadrados é área, tá bom, pessoal? Tá? Eu vou apagar aquela parte de cá, essa parte aqui, para a gente poder provar como é que a gente chegou a essa explicação aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos demonstrar ali ao lado, tá? Eu apaguei aquela parte ali que tinha algumas informações.
sobre como eu cheguei nessa fórmula de razão de semelhança entre o volume da pirâmide menor sobre a pirâmide maior, que é K elevado ao cubo, tá? O que acontece? A fórmula de volume, tá? Vou chamar de V2 da pirâmide menor. O volume da pirâmide menor é dado por quem? Por 1/3 vezes a área da pirâmide menor vezes a altura da pirâmide menor. Sobre o volume da pirâmide maior é quem? É 1/3 vezes a área da base da pirâmide maior vezes a altura da pirâmide maior, tá? Você vai dividir. O volume da pirâmide menor é igual a 1/3 vezes base vezes a altura da pirâmide menor. O volume da pirâmide maior é o quê? 1/3 vezes base vezes a altura da pirâmide maior. Você vai cortar 1/3 com 1/3, sobrou quem? Bzinho sobre Bzão. Bzinho sobre Bzão. Vezes a altura H2 sobre H1. H2 sobre H1. Você sabe que o Bzinho é a área da pirâmide menor e Bzão é a área da pirâmide maior. H2 é a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior. Nós sabemos que o que? A área da pirâmide maior, né, essa fórmula, essa semelhança aqui, Bzinho sobre Bzão, ela vale quanto? Vale K ao quadrado. Tá aqui, ó. Bzinho sobre Bzão vale quem? Vale K ao quadrado. Vamos substituir, tá? Esse Bzinho sobre Bzão por K ao quadrado. Ó. K ao quadrado tá aqui. Vezes. E a semelhança entre as alturas, H2 sobre H1 vale quanto? Vale K. H2 sobre H1 vale quanto? Vale K. Tá aqui também, ó. Tá vendo, gente? Ó. Tá? H2 sobre H1 vale K. Vamos substituir lá por K. Aí botamos K aqui. Aí nós percebemos o quê? Que nós temos aqui uma multiplicação, né? Mas as minhas bases são iguais. Na multiplicação, quando eu tenho bases iguais, o que eu faço? Eu conservo a minha base e somo meus expoentes. 2 mais 1, 3. Por isso que meu volume, aqui minha razão de semelhança entre meus volumes da pirâmide menor sobre a pirâmide maior é o que? É a minha constante K, que é um valor que eu vou encontrar, elevado ao cubo. Tá? Esse K tem que ser um número, tá? Um número real, um número inteiro. Tá bom? Elevado ao cubo, tá? Então, essa parte aí, eu só queria demonstrar para vocês como que eu cheguei a esse valor aqui, ó. A razão entre os volumes é a constante K elevado ao cubo, tá? Não é necessário que vocês decorem isso aqui não, mas eu só quis demonstrar para vocês realmente saberem como que eu cheguei a esse valor aqui. A dedução, porque muitas vezes ajuda muito na interpretação de um problema, tá bom, pessoal? Eu vou apagar o quadro para a gente poder fazer um exemplo. Tem um exemplo aí no livro de vocês, na página 7, né? Tem um exemplo aí, tá assim, resolva o problema a seguir. Um plano secciona uma pirâmide paralela à base na metade da sua altura. Qual é a razão entre os volumes da pirâmide menor e o tronco de pirâmide formado? A figura abaixo ilustra a situação. Tá? Então, vou apagar o quadro para a gente poder resolver esse exemplo aí, tá bom?